Olá, queridas irmãs, olá, queridos irmãos que acompanham as atividades do Lar Espírita Casa do Samaritano. Estamos aqui para participar de mais um estudo do Evangelho. Convido a você para, junto comigo, refletir sobre as lições que Jesus nos trouxe à luz da doutrina espírita. Para quem não me conhece, meu nome é Galeno. E para mim sempre é uma alegria poder participar dessas atividades aqui do LECS, dessas atividades de aprendizado, de estudo, de crescimento, até porque eu preciso muito aprender, desenvolver, melhorar, né? E convido a você que queira participar também desse processo de melhoria, de aprendizado, junto comigo. Nós vamos falar hoje de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos falar de um tópico que é o tópico 12 das instruções dos Espíritos. Essa parte das instruções dos Espíritos tem o título Emprego da Riqueza. Então você será muito bem-vinda, você será muito bem-vindo se quiser participar comigo desse momento de estudo, desse momento de reflexão do Evangelho. Para a gente começar, quero convidar para uma prece. Então a gente pode tentar se concentrar, tentar direcionar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, começar agradecendo. Obrigado, Jesus, pelo dia, pela vida, pelas oportunidades de aprendizado que o Senhor nos fornece. Estamos aqui para buscar o estudo, buscar entender um pouco mais as leis da vida. Rogamos as Tuas bênçãos para que clareie a nossa mente e que nos ajude na correta compreensão dos Teus ensinos, do correto entendimento da doutrina espírita. Que possamos fazer bom uso desse aprendizado, aplicando em nossa vida de modo a alcançarmos uma melhoria íntima e de modo também a tratarmos todos como irmãos, a vivermos em uma grande solidariedade, buscando contribuir com o bem comum. Que essa luz do Teu amor possa continuar nos alimentando e fortalecendo cada um de nós nas nossas necessidades, em especial aqueles irmãos que passam por situações de fragilidade, dor, de dificuldade. Que o Senhor possa nos fortalecer e nos iluminar cada um. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui numa sequência de estudos. O LECS se propõe a fazer todos os finais de semana. No começo da pandemia eram todos os dias. Depois passou para 3 dias na semana, quarta, sábado e domingo. Agora, como quase todo mundo já voltou para as suas atividades regulares, trabalhando, estudando, é mais difícil nós encontrarmos voluntários que todos os dias estejam disponíveis nesse horário de trabalho, nesse horário que é o horário que normalmente a gente dedica às funções laborais, normalmente a gente dedica ao estudo, aquilo que a gente chama de horário comercial. Então, por conta disso, o LECS adaptou o horário. Nós estamos, então, fazendo esse estudo apenas no final de semana, sábados e domingos. Então, mas a gente continua nessa mesma proposta de seguir uma sequência de estudos, uma sequência de aprendizado. Então, nossa sequência agora é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 16 fala sobre o uso dos bens materiais. E nós estamos estudando uma parte do capítulo que é a instrução dos Espíritos. Kardec, ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que explica o Evangelho de Jesus na ótica da doutrina espírita. Ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo de um modo que coloca explicações, orientações
entendimentos filosóficos e teológicos da doutrina espírita, e logo em seguida, em cada capítulo, ele bota instruções dadas pelos espíritos. Momentos em que os espíritos mesmos se manifestam, dando a sua opinião sobre aquele tema. Então o tema agora é riquezas, e os espíritos então vão dar as instruções sobre riquezas. Nós temos alguns espíritos que dão orientações nesse capítulo. Tem um espírito chamado de Cheveru. Olha a propaganda aqui do... A gente botou a música para meditar, parece uma propaganda, né? Tem um espírito que se denominou Cheveru. Tem um espírito que não se identificou, botou apenas como espírito protetor. E nós temos também um espírito chamado Fenelon. Nesse capítulo, 3 espíritos dão orientações sobre esse tema das riquezas. E nós vamos falar sobre isso, sobre o emprego das riquezas, o uso das riquezas. E aí tem uma observação que eu acho interessante a gente fazer. A primeira delas é que parece que eu estou falando para pouca gente. Assim, parece que o capítulo não está falando para muita gente. O uso da riqueza, o uso da fortuna. Parece que esse capítulo está falando para uma minoria privilegiada. Porque quando se fala de riqueza, quando se fala de fortuna, é claro que a gente tem que entender que isso se resume a uma parcela restrita da nossa coletividade. São poucos aqueles que se podem dizer donos ou detentores ou possuidores de uma fortuna. Então, se o capítulo fala, se o assunto fala emprego da fortuna, eu estou falando para 5% da população? Não. Vamos tentar entender bem. Porque mesmo que a gente não seja detentor, possuidor de fortuna, a nossa mente está focada em obter, em desejar a fortuna. A nossa mente está focada em cobiçar, ou então viver de uma forma que imite, que aparente a fortuna. Então, se a gente for pensar na situação de pessoas que vivem buscando obsessivamente a fortuna, mesmo sem ter, de pessoas que vivem tentando mimetizar, imitar a fortuna, nós iremos alargar esse ensinamento para bem mais pessoas. Porque a gente percebe que mesmo que nós não tenhamos fortuna, bens materiais, recursos à nossa disposição, há uma pressão cultural muito forte para que a gente viva tentando obter. Há uma pressão cultural muito intensa para que a gente fique buscando riquezas o tempo todo. E aí quando a gente não tem, a gente passa a viver de forma como se tivesse, imitando a riqueza, numa vida de aparências, numa vida ilusória. É por isso que acontece muitas vezes da pessoa gastar um dinheiro fora dos seus padrões para poder comprar um aparelho celular, por exemplo. E para poder ficar andando na rua expondo a marca daquele aparelho celular. A pessoa não tem fortuna, a pessoa não tem riqueza, mas ela sofre um bombardeamento de mídia, ela sofre uma pressão cultural, de modo a que usar aquele equipamento dá uma visibilidade. Então a pessoa se desgasta, se endivida para comprar um aparelho. Então ela não tem a fortuna, mas mostra como o interesse pelo bem material, a valorização excessiva que nós damos aos bens materiais, não se dá apenas por quem tem fortuna, mas essa valorização, essa ânsia, essa ambição se dá por toda uma coletividade. Nós estamos mergulhados em uma cultura materialista
que exalta de forma muito intensa o uso, a posse de bens materiais. Porque as pessoas se endividam absurdamente. Se endividam para comprar um carro, né? E muitas vezes outras áreas da sua vida ficam fragilizadas. Às vezes ele deixa de pagar a escola do filho, às vezes ele deixa de pagar um plano de saúde, às vezes ele deixa de se alimentar bem, só para usar um produto que apenas dá uma aparência de que a pessoa tem acesso a alguma coisa. Então, nós vivemos mergulhados nessa atmosfera, nesse meio cultural de uma valorização excessiva dos bens materiais. É por isso que os espíritos amigos nos trouxeram essas orientações sobre o emprego da fortuna. E esse tópico eu quero tratar com vocês hoje, eu quero estudar junto com vocês hoje. Ela fala sobre esse ponto, sobre essa excessiva valorização dos bens materiais que a gente dá. Diz assim o espírito que se identificou como espírito protetor: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Olha aqui o que o Evangelho tenta colocar para a gente é que nós fazemos uma distorção de valores. Nós damos um excessivo valor a coisas passageiras, a coisas transitórias, em detrimento dos valores espirituais. Então nós valorizamos coisas materiais em prejuízo das conquistas espirituais. E ele mostra para a gente que é uma contradição, porque a vida material é transitória, a vida material é passageira. Então a importância que deveríamos dar às coisas materiais não deveria ser de tal forma que sacrificássemos a conquista dos bens espirituais. Essas coisas deveriam andar juntas. Os bens materiais são necessários à vida material. Os bens materiais são úteis para a nossa existência enquanto encarnados. No entanto, os bens materiais são ferramentas. Os bens materiais são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Não deveriam ser o objeto maior dos nossos desejos. Não deveríamos gastar tanto esforço e tanta energia na conquista de bens transitórios. Deveríamos ter um maior esforço, uma maior dedicação, um maior empenho na conquista de bens espirituais, na conquista dos valores do espírito. Os valores espirituais deveriam ser a nossa maior meta, o nosso maior propósito na existência. Tanto faz se estivermos na carne ou fora dela. Os bens espirituais deveriam ser o nosso maior objetivo, o nosso maior propósito na nossa existência, porque eles perduram, eles permanecem, enquanto que os bens materiais, eles são temporários, eles são passageiros. Aí continua o espírito amigo: dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratasse de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Às vezes a gente se dá uma importância imensa, né? A gente diz: não, eu tenho que trabalhar demais porque eu sou um profissional de alto gabarito, né? As pessoas precisam de mim.
Então isso, muitas vezes, a gente justifica o tempo, a energia que a gente entrega à busca de bens materiais como se a gente fosse muito importante. E, na verdade, o que costuma acontecer, é uma desculpa que nós damos para nós mesmos. E que para que a gente sempre vá atrás dos bens materiais. E aí a gente sacrifica o desenvolvimento das nossas virtudes. Por quê? A gente está tão ocupado em exercer um ofício, a gente está tão ocupado no nosso dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está tão ocupado com esse ofício, com essa profissão, com esse trabalho, que isso, muitas vezes, a nossa vida é toda voltada a ideias do mundo físico, do mundo material. Não é que não tenha importância, tem importância. Mas isso muitas vezes nos distancia da percepção de que nós somos espíritos. E de que também precisamos ter momentos de descoberta das nossas potencialidades espirituais. Nós deveremos também ter dedicação, dedicar momentos a conquistas espirituais também. E a gente muitas vezes está muito ocupado, sim, mas com o nosso ofício, com o nosso momento profissional. E a gente justifica, não, é porque eu sou muito importante, as pessoas precisam de mim, as pessoas precisam dessa minha função. Claro, não duvido, mas também isso não quer dizer que a gente não tenha também que dedicar momentos a conquistas espirituais, a bens que permanecem, a bens que perduram, a bens que continuam com a gente, mesmo depois que a gente sair da vida material. Aí continuam. Que de penas, de amofinações, de tormentos, cada um se impõe, noites de insônia, para aumentar os bens que possuem, muitas vezes mais do que suficientes. Aí uma pergunta pra gente, será que a gente não está se sacrificando demais, sacrificando a nossa família, deixando de conviver com as pessoas amadas do nosso coração, só para estar trabalhando, só para poder comprar coisas que se esvaem, coisas que têm até uma utilidade agora, mas depois são descartadas? Será que vale a pena noites de insônia, noites sem dormir, só para ter alguns bens que muitas vezes se entulham nos nossos armários, se entulham num quartinho, num depósito, numa despensa, numa garagem que a gente tem, e que a gente às vezes até esquece que eles estão lá? Quantas pessoas não gastam tempo, energia, não sacrificam o convívio com as pessoas próximas para obter essas coisas que depois a gente olha que nem lembra que tem? Às vezes você lá abre uma gaveta e vê um equipamento que você comprou, um relógio, uma joia, algum objeto, e aí você comprou aquele equipamento e nunca usou, ou só usou uma vez, não teve mais nenhum uso aquele equipamento. Então, será que serviu gastar tanto tempo, tanta energia? O convite aqui é para que nós façamos uma análise, uma observação de que se a gente não está exagerando. Hoje nós temos vários profissionais da área da orientação financeira, por exemplo, consultores financeiros, que dizem assim para a gente olha e observa em vários perfis de Instagram, vários canais no YouTube, né, vários artigos, vários livros são publicados nesse sentido, que dizem assim, o que não importa tanto o que você tem acumulado, gaste o seu tempo com coisas que vão lhe dar satisfação íntima.
Já pensou em ter momentos de solidariedade? Momentos que você entrega a uma atividade filantrópica? A gente cresce como pessoa muito com essas atividades. Então nem sempre a gente precisa só o tempo todo estar dedicado a um ofício, a uma profissão, a um trabalho, sempre com o intuito de obter, de ter mais, de aumentar a quantidade de bens, de aumentar a conta bancária. Já pensou em dedicar alguns momentos também a atividades sociais, a atividades filantrópicas, a atividades religiosas, que são enriquecedoras, mas de um outro aspecto? Então, muitos profissionais até da consultoria financeira dizem isso para a gente. Então, não é só tanto acumular e obter bens, mas ter momentos de qualidade de vida com a família, ter momentos de lazer, sim, responsável, ter momentos de relaxamento, ter momentos de meditação, ter momentos de leitura de um bom livro, não só aquela busca frenética e alucinada que muitas vezes a gente tem por bens. As filosofias ao longo da história mostram pra gente como a gente muitas vezes se engana atrás desses bens. Nós temos hoje uma filosofia que está surgindo muito, um pensamento filosófico, que é o do minimalismo. Está até em moda isso, engraçado. Do minimalismo, que mostra que a gente não precisa de tanta coisa entulhada, de tanta coisa acumulada na nossa rotina, nesse apego que a gente tem aos bens materiais. Então, até o minimalismo surgindo hoje como uma proposta de comportamento em que a gente pode ter uma relação saudável com os bens materiais. Porque, de um modo geral, nós não temos. Nós temos apego aos bens materiais. Nós temos desejo pelos bens materiais. Isso já nos falava Buda há 2500 anos, que uma das coisas que mais traz sofrimento ao ser humano é o apego às coisas materiais, entre as formas de apego. O budismo fala do apego como algo gerador de sofrimento. E um desses apegos é o apego a bens, a produtos, a objetos. Agora, fica difícil, eu entendo, às vezes a gente conseguir não ser influenciado por todo um apelo cultural. Existe um apelo cultural que, se você não tiver esse bem, se você não usar essas marcas, se você não utilizar esses produtos, você não é bem sucedido. E a gente tem uma mania de querer ser bem sucedido, mostrar de forma vaidosa que nós somos capazes de conquistar alguns bens materiais. E nós vivemos também numa cultura que nos faz desenvolver um estilo de vida muito dependente da matéria. Nós vivemos com um estilo de vida consumista. O nosso modelo econômico é um modelo econômico baseado no consumo. Por isso que existe esse apelo midiático muito forte, dizendo para a gente compre, dizendo para a gente tenha, adquira, seja uma pessoa super produtiva profissionalmente para que você possa alcançar esses resultados. Então existe todo esse apelo por isso, porque nós vivemos num meio cultural que valoriza excessivamente a matéria. Então, o nosso modelo econômico é um modelo de consumo. E se fala, você tem que ter, porque aí você compra, aí você desenvolve a indústria vende mais e gera mais emprego, e assim a gente, gerando mais emprego, a gente pode comprar mais, comprando mais a gente mantém os empregos, mantendo os empregos a gente pode ganhar mais. Ou seja, nós vivemos nesse círculo econômico que parece ser frágil, porque ele é sempre baseado no consumo. Em algum momento da história da humanidade, essa intensa exploração consumista vai gerar consequências para o meio ambiente,
vai gerar consequências para a nossa saúde. Então a gente percebe que esse nosso modelo cultural consumista, materialista, ele é um consumo cultural doentio para a gente e para a coletividade. E Jesus nos alertava a isso quando nos dizia: não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a riqueza. E não precisamos, como eu falei no começo, ter a riqueza para servir a riqueza. Porque a gente, inserido nesse modelo cultural, inserido nesse estilo de vida, de consumo, de obter, nós, mesmo que indiretamente, nós alimentamos toda essa cultura do consumo, do materialismo, do apego exagerado à matéria. Nós também, mesmo que não tenhamos a riqueza, nós também estamos mergulhados nessa dependência material e deixamos de lado as conquistas, os valores e os bens espirituais. Então é para a nossa análise. E é o que o Espiritismo então coloca como solução para a gente, coloca como uma recomendação para a gente. Uma palavra muito simples, que os estoicos, a filosofia estoica já falava muito sobre isso, que é a sobriedade. Então, como solução para a gente não se apegar excessivamente, como solução para a gente não ser levado por esse turbilhão cultural que nos faz buscar de forma frenética e alucinada os bens, como solução para tudo isso, a filosofia estoica, a doutrina espírita, o evangelho, o budismo e todos os grandes pensamentos da humanidade nos trazem sobriedade. Use as coisas materiais com sobriedade, sem excessos, sem apego, sem exageros. As coisas materiais sim são boas, nós podemos usufruir delas, mas com moderação, sem excessos. E assim a gente pode construir uma vida equilibrada. A gente pode ter momentos em que a gente se dedica às conquistas espirituais, a gente pode ter momentos em que a gente se dedica às conquistas materiais. Então, sem criar uma vida polarizada única, exclusivamente para o lado material. Apenas para as conquistas materiais, para os bens, para posses. É bom quando a gente pode comprar uma coisa que quer, ir para um restaurante, usar uma roupa que a gente acha bonita. É bom, né? É bom. Ninguém pode negar isso. É bom quando a gente tem condições de viajar. É bom quando a gente tem condições de comprar um produto tecnológico. Tudo isso é bom. Agora, sem exageros. Para que os exageros? Às vezes o produto está bonzinho, novinho, e a gente tirou agora da embalagem, mas a gente já quer outro, porque teve um lançamento. Então, isso mostra que a gente fica nessa situação de, a gente pode dizer até de insanidade. Nós somos levados por esse turbilhão frenético e insensato. Então, moderação, sobriedade, evitar os excessos. É isso que o Espiritismo coloca pra gente, é isso que o Evangelho coloca pra gente, é isso que nós vamos aprender de todas as grandes culturas e pensamentos e filosofias que a humanidade nos apresenta. Façamos essa reflexão, se nós estamos agindo com moderação, com sobriedade, ou nós estamos participando dessa loucura de sempre valorizar e de buscar o bem material e adoecer, de se estressar, de perder sono, de perder tempo com a família, de perder a saúde. Vamos fazer uma reflexão. Será que a gente já não tem o que é necessário? Será que a gente já não tem o que é supérfluo até? Será que não é o momento de aplicarmos também em favor da coletividade, de investirmos em ações solidárias com aquilo que nos sobra,
quando sobra, né? Porque às vezes não sobra. Mas o tempo também vale, que às vezes não sobra o bem material, mas se a gente pode também reservar um tempo à solidariedade. Eu não tenho dinheiro para dar, mas eu tenho um tempo para fazer uma sopa, para ajudar lá na atividade de uma instituição. Eu tenho um tempo agora para ouvir o meu vizinho que está com um problema sério. Eu tenho um tempo agora para poder fazer um momento de oração em favor dos doentes. Então, existem várias formas de nós darmos também o nosso tempo em favor de algo que não seja só o nosso egoísmo, que não seja só o nosso ego. Então, a gente pode administrar o nosso tempo no sentido de dar uma parte dele em benefício de algo maior, que não seja somente nós mesmos, mas que seja a grande fraternidade de que fazemos parte. Agradeço a todos pela paciência e participarem desse momento de reflexão. Vamos então agradecer a Jesus pela proteção e pelo cuidado, rogando a Ele que nos inspire para que possamos viver sempre de acordo com o que nos orienta o Evangelho. Que nós possamos agir com sobriedade, com moderação, também contribuindo de forma solidariedade para darmos as mãos unidos, cooperando uns com os outros na construção de um mundo melhor. Que Jesus possa sempre nos envolver de muita luz para que tenhamos ânimo de buscarmos as virtudes morais que nos ajudarão a alcançar paz e serenidade. Que assim seja. Obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe. Até a próxima.